vamos falar de pace, né? Perfeito. Que é o que é a palavrinha em inglês, né? Perfeito. Antes, quando a gente corria lá, era ritmo, era quilômetros mesmo, né? Por quilômetros, né? A gente tinha aquele Cassiozinho, né? 30 tempos. Hoje em dia tem aí 1000 tempos, 5000 tempos e etc. A gente fazia a marcaçãozinha dos quilômetros também a pé, na tinta mesmo, ali a gente fazia de bicicleta para marcar a quilometragem. Isso. Bom, eram outros tempos. Perfeito. Mas a palavra é a mesma, o significado é o mesmo. Eu diria que, falando como ex-atleta e acompanhando o esporte, a palavra pace virou uma palavra da moda. Sim. Então, sim. que as pessoas perseguem o seu pace e ficam tentando baixar o pace. O professor Ronaldo vai falar para vocês agora sobre a importância do pace e a importância do relacionamento com o seu aluno tratando desse assunto. Muito bom, mesmo. Né? Qualquer conversa de corredor, quem está iniciando, quem já está avançado, né? Sempre pergunta, você fala, você correu a corrida internacional de São Silvestre? Corri, qual foi o seu pace? Né? E aí eu percebo com os meus alunos mesmos que tem às vezes uma relação muito apaixonada, assim, dando um poder muito forte ao pace ou ao ritmo por quilômetro. Então é importante que a gente vai fazer uma conversa aqui agora para a gente deixar muito claro o que significa esse pace, qual a importância desse pace para que eu possa fazer uma prova extremamente coerente, responsável e que eu realmente consiga melhorar o meu pace num ritmo que seja saudável, que se sustente principalmente. Então quando a gente está falando pace, então o pace é assim, você põe, eu estou com uma aluna agora, nesse exato momento, deve ter acabado de terminar a meia maratona de Florianópolis e ela saiu daqui com um pace de prova, ou seja, o ritmo que ela ia fazer a cada quilômetro durante a meia maratona. E esse pace, obviamente, foi um pace que ela já treinou. Ela saiu daqui bem treinadinha, eu até comentei com ela, a corrida é a parte mais fácil, né? Você fazer os eventos, participar das competições é a parte mais fácil. A parte mais difícil mesmo, como diz o Bolt, corredor dos 100 metros rasos, é o treino. O treino realmente é que define se você vai correr no nível de melhorar o seu resultado, de não melhorar, mas o treino é o mais difícil. No dia da competição é a parte mais fácil e o pace ele acaba refletindo, obviamente, o que você fez nos treinos. Então, existem duas formas para a gente avaliar o pace. Então, você vai e corre uma prova, a Corrida Internacional de São Silvestre, corre lá em 1 hora, por exemplo, e aí automaticamente você pega essa 1 hora, divide ela pelos 15 quilômetros, você vai correr lá 4 minutos por quilômetro. Tudo bem? Ok, então esse foi o seu pace. Só que como é que esse pace se comportou durante? Será que na Brigadeiro Luiz Antônio seu pace foi de 4 minutos por quilômetro? Será que na descida lá da Consolação seu pace permaneceu a 4 minutos por quilômetro? Você fez esse ritmo do início ao fim? Então é importante entender que esse pace, na maioria das vezes, é um pace final, né? As pessoas pegam lá, você correu os 10 quilômetros, obviamente em 1 hora, eles já colocam, ela soma automaticamente e dá que você correu 6 minutos por quilômetro, mas você não correu o tempo todo a 6 minutos por quilômetro. Esse não foi o seu pace, esse foi o seu pace final, tá? Então existe um pace final, que é assim que você termina a prova, e existe outros paces, que é o mais interessante, que é o pace que você faz durante os treinos. Então você vai fazendo os seus treinamentos, obviamente você vai correr no ritmo um pouquinho mais rápido naqueles trabalhos intervalados, e quando você vai para a competição, existe um pace que você vai fazer a cada quilômetro. Então, por exemplo, essa minha atleta que correu em Florianópolis, embora a altimetria seja perfeita lá em Florianópolis, né? Mas eu costumo fazer assim, se ela vai correr num percurso onde tem subida, por exemplo, eu programo para ela fazer um pace nos primeiros 3 quilômetros, onde a parte é mais plana, onde tem um pouco de subida, a gente mexe no pace dela, ela não vai poder correr nessa mesma intensidade, porque ela vai fazer um pouquinho mais de força, vai entrar num processo onde vai fadigar bastante o músculo e isso pode comprometer o resto da meia maratona dela. Então é importante você ter essa noção de pace, que existe o pace final, que é quando você terminou a prova, e existe a forma como você distribui esse pace durante o percurso. E isso é possível fazer no treinamento? Não tenha dúvida. Tá? Isso em local controlado, numa pista de atletismo, ou aqui no parque mesmo, como é que isso se constrói? Isso normalmente o que acontece? Você consegue fazer isso na pista de atletismo, né? Você consegue fazer uns ritmos com mais intensidade para que ela possa correr dentro do pace que você programou para ela. Existem outras formas que a gente faz, que é de fazer, por exemplo, se tem subida, você começa a trabalhar com esse seu atleta na rampa. Ou seja, começa a fazer alguns percursos que simulem um determinado momento após 5 km, após 3 km, ele pega um pouquinho de subida e pode fazer um pouco de subida. Professor que não tem uma pista de atletismo para trabalhar?
ele vai para o parque, né? Ele vai para a praça, como o parque que nós estamos aqui, Calagoa do Taquaral, que nós temos a pista bem interna, planinho, que né? é planinho. Se ele quer pegar uma subida, no nosso caso aqui, ele pode ir para a parte externa do parque, onde você tem uma parte de subida, são aí aproximadamente 6 km, que você pega um pouquinho de subida também, descida. Você pode dar ênfase a cada 20 minutinhos, ele está fazendo um trabalho um pouquinho mais intenso, específico de subida. O que eu posso dizer assim, é que se você propõe para o seu aluno que ele vai participar de uma prova que seja aos 10 km da Tribuna FM em Santos, que é o percurso mais de 10 km mais planos do país, que tem o melhor resultado dos 10 km no país, ou ele vai correr uma prova no interior, o mesmo 10 km, mas com bastante subida, o que é importante é que você tem que preparar o seu atleta. Você não vai expor o seu aluno, né, o seu atleta, a um percurso onde ele não é capaz de fazer. Então, passar essas informações para ele é extremamente importante, que a gente fala que muitas vezes na corrida não tem estratégia, né? A corrida é correr, é pôr um short e correr. Não, a corrida tem muita estratégia. Uma delas, que é a mais comum com os amadores, é você conhecer o percurso, conhecer a altimetria do percurso. Nem todas as provas têm altimetria no site, mas você pode conversar com alguém que tenha corrido no ano anterior. Chama um aluno seu ou um outro profissional de educação física que já tenha ido nessa prova com seus alunos e converse com ele, ligue para ele, passe um WhatsApp para ele e pergunte como é que é o percurso. Ele vai te falar, olha, até o quilômetro 3 o percurso é tranquilo, do 3 até o 3,5 tem uma subida com inclinação X. Então você já consegue ter essas informações e vai poder alimentar o seu aluno com essas informações e automaticamente poder programar o pace, ou seja, o deslocamento dele durante todo o percurso. E na sua experiência, nos seus grupos de corrida, tem lá pessoas com mais ou menos o mesmo comportamento atlético, né? Você bota esses caras com o mesmo pace para treinar juntos ou tem que ter também mais ou menos o mesmo calendário de corrida, sempre objetivando alguma competição? Isso é muito importante, Wendel, essa sua pergunta. Como nós já falamos anteriormente em outros vídeos, o profissional de educação física tem esse poder de agregar as pessoas, de deixar as pessoas próximas, os seus alunos e tal. Então, por exemplo, eu tenho alunos que muitas vezes nós temos o treinamento intervalado. Eles fazem os testes, todos eles, esses testes me dão algumas respostas e essas respostas me dão quanto que cada atleta individualmente vai correr os 400 metros, por exemplo, num trabalho intervalado, seja no parque, seja na pista de atletismo. E muitas vezes os resultados ficam muito próximos. Então eu tenho um aluno que vai fazer, por exemplo, um 400 metros para 2 minutos, outro vai fazer para 2 de 2, outro vai fazer para 1,58. Eu já vou orientando eles, porque eu como profissional de educação física não consigo atender os meus 50 alunos de uma vez só. Eles precisam também ir se organizando, eu vou só fazer uma função de até porque você tem a individualidade de cada um dos alunos. Isso, eu tenho que proporcionar ambientes e situações que levem eles a se organizarem. Então, por exemplo, às vezes eu consigo pegar 5 atletas e esses 5 atletas acabam fazendo sempre a mesma função. Então, por exemplo, quem tem para 1,58 sai um pouquinho mais atrás. Quem vai correr para 2 minutos já sai um pouco mais na frente. Pode interromper. Pode não, pô, tô interrompendo os outros. Adriano Vitorino, seja bem-vindo. E aí, tudo bem ou não? Vai pro ar, cara. Vai junto com a gente aqui, Adriano. Como é que você tá? Chique demais, né? Bem-vindo com a gente. Principais treinadores do país, principalmente do pessoal da velocidade, dos 200 metros, treinador da Krasuski. Seja bem-vindo com a gente. Valeu, vim só pra interromper vocês, atrapalhar um pouquinho, cara. Terminar o treino. E é isso aí, e agora não tem jeito. O Adriano vai ter que aparecer no nosso vídeo. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Campeão brasileiro do lançamento do dardo. E um dos principais treinadores aí, competiu com a gente no passado. Perfeito. Fez parte aí da nossa equipe. Correu pela Funilense. Correu pela Funilense. Correu não, né? Lançou pela Funilense. Hoje é um dos especialistas nas provas de velocidade e tem acompanhado os atletas aí da seleção brasileira. Que legal, que bacana. Nesses grupos eu tenho atletas que têm diferenças poucas, ali de 2 segundos, 3 segundos, aí é muito simples. Aquele que tem, por exemplo, para 2 minutos, ou 400 metros, ele sai na frente, aquele que tem para 1,58 ele sai um pouquinho mais atrás, busca e chegam todos juntos. Então tá sempre assim, as saídas são meio que escalonadas, mas as chegadas são basicamente todos juntos, chegam mais ou menos próximos. A partir daí as pausas, também eu gosto de fazer as pausas, todo mundo mais ou menos próximo juntos, são 2 minutos de pausa, caminhadinha de pausa, ou trotinho de pausa, mas eu costumo deixar os meus alunos, embora a corrida seja individual, embora a gente tenha que respeitar essa individualidade biológica, mas eles acabam tendo tempos assim muito próximos um do outro e eu acabo mantendo esse grupo o mais próximo possível, assim, o máximo possível. Em especial, não só nos treinos intervalados, mas também nas rodagens. Eles vão sair para alguns lugares, por exemplo, que não dá para treinar sozinho muitas vezes. Então eu costumo sempre falar para eles, é sempre em duplas, em trios ou em grupos. E eles já sabem qual é o pace que eles têm para fazer, eles costumam fazer esse treininho. Quem está mais rápido, por exemplo, vai ter que abrir um pouquinho, faz um contorno na praça, volta, passa por ele, vai mais atrás, depois encontra com ele novamente. Você consegue
consegue ter cada um aí no seu pace de treino, vamos dizer assim, mas ficam todos juntos, todos próximos, um cuidando do outro, um próximo do outro ali, para poder realmente ser um treino coletivo, né? Que não faz sentido. E aquele aluno, vulgo Wendel, né, por exemplo, né? Que dá trabalho, que não respeita o pace, como é que é a conversa com esse cara? Porque é perigoso se machucar, né? Perigoso ter alguma lesão por conta de romper com o treinamento. Ó, pessoal, fiz só uma piada porque eu levo a sério a coisa, eu faço certinho e tal, mas tem alunos que não faz certinho, que corre muito mais rápido do que deveria correr, né? E acaba se lesionando, né? E isso tem uma explicação química, viu, Ender? Então, a gente tem uma questão física, músculo, tendão, ligamento, osso, e temos uma questão química que está relacionada com a questão hormonal, né? Então, quando serotonina, dopamina, endorfina começa a cair na corrente sanguínea, a gente volta a ter 15 anos, a ter 16 anos, a ter 20 anos, ou seja, você se torna um garoto novamente. E isso acaba fazendo você correr muito mais rápido do que você deveria. Qual é o que acontece? Então, nós temos esses dois momentos, a parte física e a parte química, e elas, naturalmente, elas não se conversam, né? Pelo contrário, a parte química pede para que corra mais rápido mesmo, para que seja produzido ainda mais esses hormônios, para que eles sejam sensibilizados e caiam mais na corrente sanguínea. Qual é a consequência disso? É que músculo, tendão e ligamento, eles têm um tempo maior para se recuperar. Então, normalmente, o que acontece? Quando você faz isso é a parte física. Essa é a parte física. Tendões, músculo, osso. Tá bom? Isso aí acaba as artérias, corrente sanguínea, entendeu? E então, a parte química? E a parte química são os hormônios. Certo. Dopamina, serotonina, endorfinas. Que você produz dentro do seu próprio corpo, fica uma briga nesse negócio. Exatamente. Você sensibiliza, ele cai um pouquinho mais na corrente sanguínea e ele dá essa sensação de bem-estar. Entendi. Né? E ela, normalmente, ela não respeita a parte, não é que não respeita, mas à medida que você produz mais... Então você bem, eu tô bem, e você começa a acelerar, você começa a correr mais rápido. Entendi. E aí o que é importante nesses casos? Em especial, aí é que está a grande questão, aqueles que correm bem. Então muitas vezes aquele atleta que ele corre bem, que é autodidata, né, corre bem frente ao seu grupo de amadores, se ele começa a fazer muita coisa errada, ele acaba muitas vezes levando muitos amadores, muitas pessoas que estão iniciando na atividade, a achar que aquilo ali é a verdade absoluta, que é assim que se trabalha. O que acontece? Quando você faz um tipo de treino, por exemplo, que é um treino mais intenso, você gera um dano tecidual, ou seja, o seu músculo acaba rompendo algumas fibras. E essas fibrinhas, obviamente, com o processo inflamatório, você acaba recuperando e fortalecendo cada vez mais. Só que você faz um treino na segunda, extremamente forte, depois você faz um treino na quarta, depois você faz um treino na sexta, sempre forte, você vai ficando a cada treino microlesões. E aí você não dá tempo do seu organismo se recuperar. Então, quando o atleta chega a lesionar, né, a lesão não por acidente, a lesão por esforço mesmo, essa lesão possivelmente ela já vem se acumulando, ficando 3%, 4%, 5%, e aí 2 meses, às vezes 15 dias antes da prova, um mês, uma semana antes da prova, você acaba se lesionando, sentindo, mas não é por causa daquele treino. Foram esses treinos que você foi fazendo, que você não foi respeitando, muitas vezes, né, quando o seu profissional, quando o seu professor faz lá para você a sua planilha de treino, ele fez alguns testes, ele viu o seu momento de condicionamento físico e prescreveu esse treino para você. Então, mesmo o treino estando fácil, é muito importante que você respeite as planilhas de treino, que após 4 semanas o seu treinador certamente vai mudar a sua planilha de treino, vai aumentar a progressão de carga e de uma forma que assim, nós temos que pensar nos nossos alunos correndo até os 60, 70, enquanto ele puder ter vitalidade para correr, ele tem que estar correndo. Então a dica é, quem faz treino errado, quem sabota o treino, quem faz aqueles treinos autodidata, quem não respeita realmente o pace, o ritmo de condicionamento físico dele, certamente está aproximando lesões que poderiam acontecer com 80 anos, está aproximando lesões para 70 anos, para 60 anos. Eu já tenho alguns casos que eu tenho acompanhado de jovens com 45 anos, com algumas lesões degenerativas, por exemplo, que não há mais o que fazer. Muitas vezes na medicina não tem muito o que fazer a não ser a prótese, se tirar e colocar ali uma parte desse osso, por exemplo, substituto, mas é uma cirurgia que a gente sabe que as consequências talvez você não consiga correr novamente e tal. O ideal sempre é prevenir é melhor do que remediar. Então a observação que você precisa ter, se você quer pensar, se você quer correr com 60, com 65, eu costumo dizer que essa é a melhor fase, que é a fase que você já está aposentado, os filhos já cresceram, já casaram, você está sozinho às vezes em casa, só você e a sua esposa.
Então é nesse momento que a corrida, que a atividade física vai ser mais importante para você. E aí precisa se cuidar hoje, precisa realmente se preparar muito bacana, muito legal, ter um bom professor, ter um bom profissional de educação física para te orientar para que você possa correr aos 60, 70, 80. Eu tenho 2 casos aqui de 78 anos, fantástico, tem corrido super bem, mas assim, segue a planilha direitinho, né? Usa um bom calçado, tem um professor que cuida dele. Essa é a verdade, isso é mais importante para que ele possa correr e ter vitalidade na corrida durante muitos anos. Então, o profissional de educação física que está nos escutando aqui, o recado, no meu entendimento aqui, professor, é que administre o pace do seu aluno, não determine o pace do seu aluno, administre, Perfeito. né? Cada momento da corrida é um pace diferente. Perfeito. E também a parte mental do aluno para entender o que é o pace, que não é um simples número. Exatamente. Né? Há muito conhecimento ali Que é uma, vamos dizer, um guia para que ele saiba em que grupo ele corre. Lá na São Silvestre, por exemplo, você tem lá o marrom, o amarelo, o azul, o vermelho, que te pergunta ali quanto mais ou menos você vai correr. É para que você desfrute da corrida com pessoas que correm no mesmo ritmo que você, né? Esse foi aí o meu entendimento aí para o profissional de educação física. Profissional, mais um conteúdo entregue para vocês. Vamos continuar aqui no Taquaral, vamos gravar mais coisas e semanalmente a gente vai liberar para vocês aí esse conteúdo. Perfeito. É isso aí? É isso aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.